Como eu gostaria de estar ali, sentindo aquela mulher, por gostar, por precisar, uma mulher fantástica, uma mulher que talvez eu devesse sentir mais ódio, mas eu não consegui. Eu não consegui. Te juro, eu gosto demais dela. Novela Rainha da Sucata, capítulo 73, terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Curtam esse vídeo para eu saber que estão gostando da novela e deixem o seu comentário. Comentem aqui de que cidade vocês assistem a novela. Vamos lá? No bar, a noite avança e Edu continua mergulhado em sua melancolia, desabafando com Guga. Entre um gole e outro, ele admite que seu ódio por Maria do Carmo era, na verdade, um ódio do poder e da eficiência dela, e confessa abertamente que a ama e precisa dela para viver. Guga, preocupado com o estado do amigo e com o adiantado da hora, tenta convencê-lo a ir para casa, mas Edu insiste em ficar mais um pouco, chamando-se de idiota e mau caráter por ter perdido uma mulher tão sensacional. No quarto de Maria do Carmo, ela está na cama, pensativa. No quarto de Jonas, após um encontro íntimo, Jonas e Isabel conversam no quarto dele. Jonas, agindo com segundas intenções, tenta extrair informações sobre a viagem repentina de Isabel e Laurinha para a Suíça. Isabel tenta desconversar, alegando que São Paulo está monótona e que vão apenas esquiar, mas Jonas a confronta lembrando que é verão na Europa. Isabel acaba admitindo que vai apenas como dama de companhia de Laurinha e sugere que ele pergunte diretamente à patroa se quiser saber mais segredos. No carro, o clima é de guerra entre Adriana, Maneco e Nicinha. Adriana, furiosa após flagrar o noivo com a outra, chama Maneco de cachorro e tarado. Nicinha, com seu deboche característico, afirma que não teve culpa, pois não pode ver um gato que já sente vontade de agarrar. Adriana ameaça bater em Nicinha, que mantém o nível de provocação, dizendo que deixou Maneco em ponto de bala e que Adriana está perdendo tempo brigando. Após Nicinha sair, Maneco tenta se fazer de vítima, alegando que Nicinha o agarrou à força. Na casa de Dona Armênia, seu Moreiras tenta convencer Dona Armênia a autorizar a abertura do restaurante La Bodeguita na casa dela. Armênia, inicialmente resistente e desconfiada, gosta da ideia de ser temida e respeitada. Moreiras apela para o lado emocional e prático, sugerindo que as cozinheiras poderiam até fornecer comida para ela e seus filhos para o resto da vida. Armênia marca uma reunião com Neiva, Lena e Alaide para o dia seguinte, mantendo o mistério sobre sua decisão final. Na casa de Guga, Edu lava o rosto e tenta se recompor, mas fala triste que amanhã vai ter acabado tudo e se pergunta como pôde ter sido tão idiota para perder alguém tão sensacional como ela. Na casa de Caio, Jonas conta para ele que Laurinha e Isabel estão indo para a Suíça e que ele vai ter que voltar para lá. Caio se recusa e manda ele ir, mas Jonas diz que tem medo de Renato vê-lo lá e fazer a Mariana. Na casa dos Figueiroa, Laurinha e Isabel finalizam os preparativos para a viagem na agência de Nelson Antônio. Elas recebem as passagens de primeira classe, passaportes e vouchers do Hotel do Lac em Genebra. Ele sai. Laurinha comemora o fato de estarem viajando sem desembolsar um tostão, confiando que voltarão absolutamente milionárias. Isabel, embora animada, demonstra preocupação com as prestações que terão que pagar na volta e com a qualidade do hotel, que ela desconhece. No quarto de hotel, Renato Maia acorda ansioso em Genebra. Enquanto Mariana ainda dorme, ele se prepara para sair. Quando ela acorda e pede para acompanhá-lo, Renato tenta convencê-la a ficar no hotel e tomar um banho relaxante, alegando que vai apenas se localizar na cidade e que quer fazer uma surpresa para ela. Mariana, embora relutante em ficar sozinha, acaba cedendo após Renato prometer que voltará logo para buscá-la. Na casa de Neiva, Caio pede para Maria do Carmo para ir para a Suíça pegar o dinheiro no cofre. Maria do Carmo pergunta se ele tem certeza mesmo que colocou 300 milhões de dólares em um cofre. Ele fala que sim, e revela que teve a prudência de deixar uma segunda chave com o gerente de banco em Genebra, Julian Sorel, e que a ideia foi do próprio Julian Sorel. Maria do Carmo fica assustada e diz que ele pode pegar o dinheiro no cofre a hora que quiser. Na recepção do hotel, Renato liga para Julian Sorel e conta que chegou em Genebra ontem. No quarto de Laurinha, ela arruma as coisas dela. E Adriana estranha a viagem de última hora, e justamente para Genebra. Isabel chega reclamando que não consegue levar poucas malas.
mas Laurinha manda ela economizar nas roupas, porque não tem dinheiro para pagar excesso de bagagem. Isabel sai e Laurinha procura as chaves. Adriana pega na mesa e entrega para ela, sem olhar direito. Na casa de Neiva, Caio tenta convencer Maria do Carmo a viajar para a Suíça para resgatar o dinheiro, mas ela lembra que está em liberdade condicional e não pode deixar o país. Caio fala que coloca a mão no fogo por Julian Sorel e fala que ele não pode ir por causa do museu. Maria do Carmo fala que são 300 milhões de dólares. Caio diz que Jonas já falou que ele poderia abrir o próprio museu com esse dinheiro. Maria do Carmo diz que ele e Adriana que deveriam ir, eles começaram essa história, devem ir até o fim. E além do mais, ela tem um compromisso muito importante hoje, e não faltaria nem por 300 milhões de dólares. Na casa dos Figueiroa, Edu acorda meio de ressaca. Laurinha chega contando que vai para a Suíça com Isabel. Edu pergunta quando elas voltam. Laurinha fala que em uma semana, mas vai esperá-lo na sala para se despedir dele. Na casa de Dona Armênia, Lena pergunta se Neiva tem saudade dessa casa. Neiva fala que não, e conta que foi feliz ali, mas também sofreu muito. A Laide se incomoda com a demora da Armênia. Logo Armênia chega e diz que seu Moreiras falou que elas queriam falar com ela, e manda elas falarem. No Banco Nacional de Genebra, Renato chega ao banco e consegue falar por telefone com Julian Sorel. Eles se cumprimentam e logo sentam para conversar. Renato fica furioso ao saber que não tem nenhum depósito em nome de Salomé. Eles discutem e Renato conta que a última vez que ele foi ao Brasil, ele mesmo viu nos documentos que existia esse depósito ali. Julian explica que existia, mas pede para ver o passaporte de Mariana. Renato entrega o documento. E Julian Sorel mostra que tem um papel com a assinatura de Mariana, e explica que é uma procuração, que Mariana passou para o irmão dela e que ele foi ali com uma mulher muito bonita, bem alta. Depois conta todos os documentos que ele levou e sacou todo o dinheiro da conta. Por fim, diz que nem poderia ter dado essas informações para ele. Renato fica furioso. Na casa de Caio, ele conta para Jonas que Maria do Carmo não vai e acha que ela nem acredita, mas ele e Adriana colocaram a mão no dinheiro e ninguém acredita neles. Jonas fala que é muito dinheiro e isso assusta, e se preocupa com Mariana sobre o que Renato vai fazer com ela quando descobrir que não tem nada no banco. Caio pergunta se Julian Sorel vai contar para Renato que o dinheiro está no cofre. Jonas pergunta se ele sabe. Caio fala que sim, e ele que ajudou a colocar o dinheiro lá. Jonas acha que não, mas se ele contar, o Renato não teria como abrir o cofre, a não ser que Adriana tenha dado a chave para Renato. Mas Caio conta que eles deixaram a cópia da chave com o Julian Sorel. Jonas entra em desespero. Na casa de Dona Armênia, a Laide conta sobre todas as pessoas que elas vão servir e que podem dar comida para ela e os filhos para o resto da vida. Armênia fala que teve um dia bom ontem e permite que elas abram um negócio na casa dela, mas pede um aumento de 20% no aluguel. Elas estranham a bondade de Armênia e comemoram muito. Na rua, seu Moreiras pensa o que Armênia estaria aprontando. Nicinha provoca o pai e conta que o viu olhando para Lena. Nicinha elogia e o aconselha a casar com Armênia e colocar Lena num hotel. Moreiras chama a atenção dela. Nicinha fala que isso faz parte da vida e ela mesma decidiu que quer ser a outra e esperar o homem dela sempre bem arrumada de lingerie. Seu Moreiras corre para bater nela, mas nesse momento Saldanha entra e ele disfarça. No banco, Renato grita que isso é um absurdo e pergunta onde está o dinheiro. Julian Sorel fala que o banco agiu da maneira mais correta possível. Renato fala que Caio não levou esse dinheiro para o Brasil. Ele deve ter aberto alguma conta ali e teve ajuda. Renato perde o controle e enforca Julian Sorel com a bengala, mandando ele contar. Na casa dos Figueiroa, Adriana explica que pensou que Caio tinha contado para ele sobre a outra chave. E Julian Sorel é confiável, e pensou até em dar o número dele para Laurinha e Isabel. Jonas manda ela deixar as duas fora disso. Laurinha e Isabel chegam e se despedem de Adriana antes de partirem para o aeroporto. No carro, Laurinha se preocupa se não esqueceu o principal e encontra as chaves na bolsa. Laurinha está radiante e recomenda juízo a Adriana com Maneco. Após a saída das duas, Adriana tem um estalo de horror e percebe o que aconteceu. A chave do cofre, que ela acreditava ter perdido, estava no chaveiro de Laurinha o tempo todo. Ela grita por Jonas, desesperada ao perceber que a mãe levou o segredo dos 300 milhões de dólares para a Suíça. Na sala de audiências, Edu comenta que Maria do Carmo está atrasada e pergunta para Ademar se tem alguma possibilidade, mas é interrompido pela chegada de Maria do Carmo.
O momento decisivo chega para Maria do Carmo e Edu. No fórum, diante do juiz, o casal participa da audiência de separação consensual. O juiz os adverte sobre a gravidade do ato e pergunta se persistem no propósito de desfazer a sociedade conjugal. Maria do Carmo, embora visivelmente abatida, confirma sua decisão. Edu se cala em um longo silêncio carregado de emoção e troca de olhares com Maria do Carmo. Em uma sala de audiências de aspecto solene, o juiz, um homem de meia-idade com uma expressão séria, dirige-se a Maria do Carmo e Eduardo. O casal está sentado lado a lado, mas a distância emocional entre eles é palpável. Ademar, o advogado de ambos, observa tudo com atenção. O juiz, com a voz grave, inicia o procedimento advertindo sobre a seriedade do ato. Ele pergunta se Eduardo e Maria do Carmo Albuquerque Figueiroa, com o presente processo de separação consensual, persistem no propósito de dar fim à sociedade conjugal, e os adverte da gravidade desse ato. Maria do Carmo, com a voz firme e o olhar determinado, responde sem hesitar que sim, persiste, e que é isso que ela quer. O juiz então se volta para Eduardo, que parece aéreo, perdido em seus pensamentos, e indaga se ele também quer o mesmo. O silêncio de Eduardo se prolonga, e o juiz insiste em saber se é isso mesmo que ele quer. Eduardo, visivelmente abalado, finalmente quebra o silêncio, pedindo perdão à excelência e se virando para Maria do Carmo, com um tom suplicante. Ele sugere que eles podem conversar melhor sobre aquilo, mas não ali, apenas os dois, para refletir melhor sobre o que estão fazendo. Maria do Carmo, no entanto, permanece irredutível. Com uma frieza cortante, ela o interrompe, afirmando que não há mais o que discutir ou conversar, Edu, e que já está tudo certo, pelo menos para ela. Ela lembra ao juiz que quer a separação, e que não é uma decisão precipitada, muito pelo contrário, pois pensou muito naquilo antes. Ela acrescenta que até chegar ali foi um longo caminho e que tem certeza de que ele também está decidido. Eduardo, desesperado, tenta mais uma vez, dizendo que ainda assim, acha que eles podem conversar melhor e rever o que foi o casamento. Ademar, o advogado, intervém dirigindo-se ao juiz, explicando que, tratando-se de separação consensual, o papel do juiz é de mera homologação da separação, desde que a vontade das duas partes seja inequívoca. O juiz, percebendo a hesitação de Eduardo, comenta que a posição do cônjuge varão não está muito clara. Eduardo, então, pede ao juiz se pode ter um momento a sós, alguns minutos, para poder conversar um pouco mais com Maria do Carmo e o doutor Ademar. O juiz, após consultar a representante do Ministério Público, concede o pedido, informando que, fugindo ao rito previsto na lei, e com a concordância da ilustre representante do Ministério Público, lhes concede 15 minutos para que cheguem a um consenso. Em uma sala de espera adjacente à sala de audiências, a tensão entre Maria do Carmo, Eduardo e Ademar é ainda mais evidente. Ademar, com ar de reprovação, questiona a atitude de Eduardo, perguntando por que ele concordou com a separação, assinou a petição e agora, diante do juiz, hesita. Eduardo, com a voz baixa, responde que gostaria de pensar melhor. Maria do Carmo, por sua vez, intervém com a voz carregada de emoção e ressentimento, afirmando que não precisa pensar mais e que está preparada. Ela relembra que, quando se casou com ele, achava que seria feliz e que todo mundo se casa com essa esperança. Mesmo quando estava mais do que claro que poderia não dar certo, ela diz que sempre se dava um jeitinho de acreditar e que se tanta gente consegue ser feliz e superar as primeiras dificuldades, porque eles não conseguiriam. Ela conta que se casou achando que aquele homem seria um bom marido, que teria uma vida boa, um protegendo o outro, mas que não foi isso que acontece. Ela lembra a Ademar que ele sabe o que Eduardo fez com ela, e como ela era antes de se casar com ele, e como está agora. Eduardo, visivelmente incomodado, tenta interrompê-la, pedindo que ela não solte seu rancor naquele momento. Mas ela continua com a voz embargada, dizendo que não é rancor, mas a verdade. Ela expressa o desejo de que ele não se esqueça de tudo o que aconteceu quando eram casados, para que nem Ademar nem o juiz pensem que ela é uma leviana, agindo como uma criança. Ela quer que tenham a certeza de que está decidida, muito bem decidida pela separação, e que é isso que quer do fundo do seu coração. Ela afirma que não quer mais estar ligada a ele, e que a separação é muito importante para ela poder recomeçar sua vida longe dele, longe de todo o mal que ele lhe fez. Ela conclui que não dá mais para viver casada com ele e que se o casamento continuasse, perderia o restinho de dignidade que ainda lhe sobrou como mulher, enfatizando que sobrou muito pouco. Ela diz que se humilhou muito durante todo aquele tempo e que agora está de pé novamente, pronta para recomeçar, mas sozinha e, pelo amor de Deus, longe dele.
Eduardo, em um último apelo, reconhece que o casamento deles até ali foi péssimo, e que não pode negar isso. Ele diz que é por isso mesmo que quer conversar com ela, e pergunta se eles não podem se entender. Maria do Carmo corta, irredutível, afirmando que não quer nenhum entendimento. Ademar, tentando mediar a situação, sugere que já que existem dúvidas da parte de Eduardo, ele pode pedir uma nova audiência para dali a 15 ou 30 dias. Maria do Carmo, exasperada, ameaça Ademar, pedindo que ele não faça aquilo. Ela lembra que o contrataram como advogado porque já tinham acertado tudo, mas que se Eduardo estivesse mudando de ideia, ela partiria para o litigioso. Ela afirma que ou resolvem naquele momento, amigavelmente, como está indo, ou ela partirá para a briga, entrando com o processo para conseguir a separação litigiosa. Ela reitera que não quer, por nada daquele mundo, continuar casada com ele. A decisão de Maria do Carmo é final, e a sala mergulha em um silêncio pesado. Em Genebra, Renato, com um rosto transtornado de raiva, invade o escritório de Julian Sorel, um homem mais velho, de aparência distinta. Ele o agarra pelo colarinho, com os olhos fascando de fúria, e exige saber onde está o dinheiro, sacudindo Julian com violência. Julian, apavorado, tenta se defender, dizendo que não sabe. Mas Renato não acredita, afirmando que Julian sabe que Caio pegou o dinheiro, colocou em outro banco, abriu uma conta, e que ele não faria isso sozinho. Renato acusa Julian de tê-lo ajudado e exige que ele diga a verdade. Julian, em pânico, nega veementemente, dizendo que Renato está errado, que não sabe de nada e que está matando um homem inocente. Ele repete que é inocente e que só sabe o que Caio disse a ele, que retirou o dinheiro daquele banco, mas não sabe onde colocou os dólares. Renato, cego pela raiva, zomba do medo de Julian, perguntando por que um homem frio como ele está chorando, se é medo da morte. Julian, entre lágrimas, insiste em sua inocência, dizendo que Renato o está acusando de uma coisa que não fez. Renato, implacável, continua a pressioná-lo, perguntando repetidamente onde está o dinheiro. Julian, desesperado, repete que não sabe e pede que Renato acredite nele, pois é um homem honrado. A palavra honrado o enfurece ainda mais Renato, que retruca que ninguém é honrado, honesto ou digno com 300 milhões de dólares e que o caráter não importa. Julian, em um último esforço, tenta detê-lo, pedindo que pare, pois foi longe demais. Mas Julian, fora de si, o ameaça, dizendo que chamará os seguranças do banco e que ele deve sair dali. Renato pega alguns papéis da mesa de Julian, que tenta impedi-lo, mas Renato afirma que pode fazer aquilo, que é o mínimo que merece, e que Julian não deve mandar ninguém segui-lo, senão o furará como um queijo suíço. Renato sai, deixando Julian apavorado e humilhado. Idiota! Murmura Julian após a saída de Renato. No apartamento de Caio, ele sai apressado do banho ao ouvir a campainha. Adriana, ofegante e desesperada, invade o apartamento do professor Caio, que está se arrumando. Ela implora por água, completamente sem fôlego. O professor, assustado, pergunta o que aconteceu. Adriana, em sua agitação, diz que correu muito, como se estivesse em uma maratona. Caio se assusta e diz que nunca a viu daquele jeito. Ela reclama que não passou um táxi sequer quando precisava, e que a pé não conseguirá alcançar as duas. Ela pede, pelo amor de Deus, que o professor a leve imediatamente para o aeroporto, pois precisa chegar lá antes que Laurinha embarque. O professor, confuso, questiona se ele deve levá-la e como fará isso. Adriana, impaciente, responde que ele deve ir com seu carro e que precisam ser rápidos. Ele, ainda tentando entender a situação, pergunta novamente o que aconteceu. Adriana, em pânico, revela que a chave do cofre na Suíça está com Laurinha. A revelação deixa o professor atônito, enquanto Adriana o apressa para saírem o mais rápido possível. No carro, Laurinha, com um ar de autoridade, passa as últimas instruções para Jonas, o mordomo. Ela o lembra que ele ficará com toda a responsabilidade da casa enquanto elas estiverem fora. Jonas, respeitoso, pergunta se há alguma recomendação especial. Laurinha, com um olhar calculista, continua, pedindo que ele cuide bem de Eduardo, Adriana e Rafael quando ele aparecer, e que fiscalize o serviço de Odete para garantir que ela esteja fazendo tudo direito. Jonas, curioso, pergunta sobre a duração da viagem. Laurinha, enigmática, responde que depende, que será o tempo que for necessário. A resposta evasiva de Laurinha deixa um clima de mistério no ar, enquanto ela se prepara para a viagem com Isabelle. De volta à sala de audiências, a tensão é máxima. Ademar, percebendo o impasse, pergunta a Maria do Carmo se ela não aceita o pedido de reconsideração de Eduardo. Ela, firme, responde que não há o que reconsiderar. Eduardo, em um último apelo, insiste que eles devem conversar melhor, que não devem perder aquela última oportunidade de reconciliação.
Maria do Carmo, irredutível, o corta, afirmando que não quer reconciliar, que só quer a separação. Ademar, tentando encontrar uma solução, pergunta a ela se sua posição é irreversível. Maria do Carmo confirma, dizendo que sim, que nem lhe passa pela cabeça uma conversa com ele naquele momento, que não quer mais saber. Ela diz que lutou para chegar até ali e que agora quer o direito de sair livre e de cabeça erguida. Ela garante que uma conversa entre eles não levará a nada, pois já tiveram tantas. Ela ameaça que, se não for uma separação amigável, partirá para o litigioso, pois não suporta mais nem pensar que está casada com aquele homem. Ademar, vendo que não há mais o que fazer, constata que o tempo está passando e que estão em uma situação de impasse. Eduardo finalmente cede. Com a voz baixa e derrotada, ele diz que não partirá para o litigioso e pergunta se é assim, que devem acabar logo com aquilo. A decisão está tomada. No hotel, Renato entra no quarto com uma expressão sombria. Mariana, que está se arrumando, o recebe com um sorriso, mas logo percebe a tensão no ar. Ela comenta que Renato já voltou e que ela ainda não está pronta, e que a ideia dele de banho de imersão foi fantástica. No entanto, ao ver o rosto do marido, sua alegria se dissipa. Ela pergunta o que aconteceu, o que ele tem e que cara é aquela. Renato, visivelmente perturbado, desabafa que escolheu vir à Suíça porque quer um país organizado, e que não pensou que pudessem passar os vexames que passaram no Brasil. Mariana, preocupada, insiste em saber o que aconteceu. Renato, indignado, conta o ocorrido, dizendo que quando estava voltando ao hotel, a recepcionista lhe deu umas contas e quer que eles paguem as diárias adiantadas. Mariana tenta acalmá-lo, dizendo que aquilo não tem a menor importância e que talvez seja costume ali. Mas Renato, irredutível, continua a reclamar, afirmando que em nenhum hotel digno do mundo se faz aquilo, e que, no máximo, cobram por semana. Ele diz que aquilo estragou o seu dia, e que, ao escolher a Suíça, quer vir para um país civilizado, onde todo mundo trata todo mundo bem, e que a idiota da recepcionista o deixou daquele jeito. Mariana, carinhosa, tenta contornar a situação, dizendo para ele não ficar assim, que é bobagem, que ela se enganou, e que ele verá que ela não fará mais aquilo. Ela promete que ela já deve estar super arrependida, e que logo o gerente virá pedir desculpas. Renato, furioso, retruca que não quer desculpas de ninguém, muito menos do gerente, pois se aquelas pessoas tratam mal os hóspedes, a culpa é dele, que deve treinar melhor seus funcionários. Mariana, com doçura, tenta desviar o assunto e salvar a lua de mel, dizendo que eles não vão estragar a lua de mel por causa de uma conta, de jeito nenhum, e que eles não devem aquilo ainda. Ela afirma que não deixará, e que vai acabar de enxugar o cabelo, mudar de roupa, e que ele a levará para o Lago Lemens, pois dizem que é lindo. Ela sempre ouviu falar que o Lago Lemens é lindo, romântico e bonito. Ela pede que ele não deixe aquele incidente desagradável estragar a lua de mel, de jeito nenhum. Apesar dos esforços de Mariana, a tensão de Renato é palpável, ela entra, e Renato fica falando sozinho para ele não estragar tudo agora. De volta ao apartamento, a impaciência de Adriana só aumenta enquanto o professor Caio termina de se arrumar. Ela o apressa, dizendo que ele parece uma noiva de tanto que demora, e pergunta se ele vai colocar um traje social, comentando que ele é muito padrado. O professor, tentando se justificar, explica que precisa colocar os suspensórios, senão a calça cairá. Adriana, sem paciência, retruca que ele deve deixar a calça cair, pois o importante é que cheguem ao aeroporto antes de Laurinha, antes que ela bata asas. De repente, Adriana se lembra de algo, exclamando sobre uma mancada e mencionando o maneco. O professor, confuso, pergunta o que Pascal tem a ver com a história da chave. Adriana explica que com a chave ele não tem nada a ver, mas que ele combinou de buscá-la em casa para fazer uma visita a Mariângela Alves Lima e a Cássio. O professor, pragmático, diz para deixarem Pascal de lado, pois o importante é resolver aquela história, e pergunta se ela tem certeza de que viu a chave com Laurinha. Adriana, convicta, responde que claro que sim, que não é cega, e o apressa para irem embora pelo amor de Deus, lamentando a judiação, maneco. O professor, irônico, comenta que ela namora com o Pascal e ele é que é quadrado e a chama para irem embora. Na casa de Nicinha, ela tenta seduzir Maneco. Ela pergunta se ele vê como não quer ir, enquanto o abraça. Maneco, dividido, responde que precisa ir, mas ela insiste, dizendo que pode sentir que ele não está com a mínima vontade e que está sem vergonha, e que ele não precisa ir. Maneco tenta se explicar, dizendo que ele e Adriana combinaram de visitar Maristélia e Acácio, e que ele tem que ir. Nicinha, com um sorriso malicioso, pergunta se é um programa de casalzinho, e afirma que ele não tem jeito de quem gosta de conversa cri-cri de criança e criado.
Ela o elogia, dizendo que ele é um homem talhado para o prazer, para o jogo da sedução, e o convida para sua tigresa. A sedução é interrompida pela chegada de seu Moreiras, que ao ver a cena se enfurece. Ele chama Nissinha de biscatona e diz que só falta aquilo, um bordel no meio de sua sala. Nissinha, irritada, retruca que detesta gente que estraga prazer. Na outra cena, Alaide, Neiva e Lena estão no local onde será o novo restaurante, planejando a decoração. Neiva, animada, sugere que coloquem as mesas de um lado e do outro para dar circulação, e pergunta a Lena se não acha que ficarão lindinhas com as toalhas. Lena concorda, dizendo que tudo está dando certo e que parece um sonho, que nem acredita. Alaide, no entanto, parece preocupada, perguntando a Neiva se tudo ficará pronto mesmo naquela semana. Neiva tranquiliza, pedindo que não pense em odiar, pois a dona Armênia pode resolver voltar atrás. Lena, ainda desconfiada, comenta que é verdade e que ainda não está acreditando muito no milagre que mudou a cabeça da jararaca, mas que devem aproveitar a graça divina. Neiva, então, pergunta sobre a placa com o nome do restaurante. Lena responde que ainda não está pronta, mas que já falou com o seu Aldac, que diz que está pintando e entregará no dia seguinte. Ela garante que o seu Aldac não manca e que se ele marcou serviço para aquele dia pode confiar. Neiva, sonhadora, admira o local, dizendo que parece um sonho. Alaide que ele coloca o maior chifre na mãe, deixando a coitada na cadeira de rodas para vir farrear com a vagabunda que mora ali. Saldanha, fora de si, o repreende, pedindo que não fale assim, pois ele não sabe o que está falando. O filho, convicto, continua as acusações, dizendo que sabe muito mais do que ele pensa, que há muito tempo está de olho nele, e que já desconfiava que ele tinha outra mulher, mas que agora tem certeza e que ele não passa de um sem-vergonha. Saldanha tenta se defender, dizendo que ele não sabe nada do que está acontecendo com ele. Mas o filho não lhe dá ouvidos, afirmando que sabe exatamente o que está acontecendo em casa, vendo a mãe jogada na cadeira de rodas dia após dia, e ele saindo de casa, farreando, pulando a cerca, gastando seu dinheiro com as vagabundas. A discussão se acirra e a tensão entre pai e filho atinge o ápice. Eles continuam discutindo e o filho joga na cara dele que ele não vale nada e que não sabe nem por que está ali discutindo, e que devia ter ficado na rua para fazer um escândalo quando a vagabunda aparecesse. Saldanha fica furioso e quase bate na cara do filho, mas se acalma e pede para ele sair dali. O filho se recusa e fala que vai esperar a vagabunda, e confessa que não aguenta ver a mãe na cadeira de rodas e ele farreando. Na casa de Lena, Lena desabafa com Neiva sobre o segredo que a atormenta. Ela conta que foi assim que tudo acontece, que aguentou aquele segredo durante todo aquele tempo e que no fim teve que acabar contando para Alaide e que depois até o seu Betinho ficou sabendo poucos momentos antes de morrer. Neiva, chocada, reage, dizendo que não pode acreditar naquilo e que não sabe nem o que pensar sobre o namoro de Alaide com Rafael e que não sabe o que dizer a Lena. Lena, com a voz embargada, continua, dizendo que sofreu tanto que ninguém imagina e que a coitadinha da Alaide não consegue tirar Rafael da cabeça. Ela afirma que sabe que Alaide tenta e que é testemunha de que Alaide não quer mais pecar, não quer mais o irmão, mas que também sabe que no fundo do coraçãozinho dela, Rafael está lá. Neiva, penalizada, comenta que aquilo é muito sério, irmão com irmã, e que acha que é um grande pecado. Lena concorda, dizendo que claro que é pecado e que vive dizendo isso para ela. Ela diz que Alaide também não quer mais pecar, mas que, como a coitadinha diz, o que ela fez para merecer tal sina? Neiva lamenta a situação, dizendo que coisa, meu Deus, que coisa. Lena, então, revela o motivo do mal-estar de Alaide, dizendo que foi por isso que ela fica daquele jeito quando Neiva fala em Paula Ramos, pois parece que Rafael está namorando aquela jornalista. Ela diz que a coitadinha não fala nada, mas que está tão arrasada, tão magoada. Neiva, estarrecida, pergunta se eles são irmãos mesmo. Lena confirma, dizendo que os dois são filhos do seu Betinho, só que Alaide não foi criada como filha. Ela lamenta o destino, dizendo que se aquele o caminho que Deus quer, que destino, meu Deus, que destino mesmo. Lena então relembra seus esforços para evitar a aproximação dos dois, dizendo que tomou tanto cuidado que quando Alaide começa a crescer, deu um jeito dela sair da casa dos Figueiroa, e que ela foi morar com Marisa lá em São Bernardo, e depois acaba voltando. Ela diz que não ficou tão preocupada porque Rafael não está mais morando lá, mas que depois os dois acabam se encontrando, e foi aí que seu pesadelo começa. Neiva, solidária, tenta confortá-la, dizendo para não ficar assim, que ela fez tudo o que era possível fazer. Mas Lena, desolada, conclui que Alaide também está ajudando, mas que parece que Deus está contra ela, porque aquele amor não sai do peito dela.
Lá dentro, Alaide está em seu quarto, chorando em profundo desespero. Ela questiona por que sofre daquele jeito, e se não pode gostar de Rafael, porque Deus não o tira de dentro dela. Ela soluça, abraçada a um travesseiro em uma cena de pura angústia e solidão. No apartamento de Paula, Rafael está pensativo, com o olhar distante. Paula se aproxima com um café, tentando chamar sua atenção. Ela comenta que ele está tão distante, tão longe dali. Rafael, aéreo, responde que está apenas pensando. Paula, percebendo a frieza dele, comenta sobre sua cara séria e fechada, e pergunta o que aconteceu. Rafael tenta disfarçar, dizendo que está pensando no trabalho, meio preocupado, pois a dona Amélia está pensando em fechar a escola de paraquedismo. Ele acrescenta que agora que ela está com muito dinheiro, não vai querer ficar com a escola, e que ele terá que procurar outra coisa para fazer. Paula tenta animá-lo, dizendo que há outras escolas de paraquedismo em São Paulo e que com a experiência e profissionalismo dele, não será difícil encontrar outra. A resposta de Paula irrita Rafael, que diz que ela fala como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Paula, ofendida, retruca que ele não precisa ser tão estúpido e pergunta por que eles não engrenam mesmo. Rafael, arrependido, pede desculpas, dizendo que não é aquilo. Paula, magoada, desabafa que eles prometeram ser honestos um com o outro, e que às vezes parece que ela está ali e ele em Tóquio. Ela acrescenta que não coloca a culpa só nele, pois às vezes é ela quem sai de órbita e vai parar em Marte, enquanto ele fica na Terra. Ela pergunta o que está acontecendo. Rafael, tentando contornar a situação, diz que não está acontecendo nada e que ele a curte muito. Paula responde que também o curte muito, mas pergunta se aquilo basta para os dois. Rafael então a beija, tentando selar a paz, mas a tensão entre eles permanece no ar. Na casa de Neiva, Saldanha e Sérgio continuam a discutir asperamente. Sérgio acusa o pai de estar enrolando, e que está enrolando feio, perguntando se ele pensa que ele é criança, e que ele pode inventar qualquer história da carochinha, que ele acreditará. Saldanha, indignado, responde que não é qualquer história, que é a história dele, da vida dele. Sérgio, irônico, retruca que é da vida deles, certo, mas pergunta e eles, a família e todo mundo, como ficam, e a coitada da mãe. Saldanha, com a voz embargada, tenta se justificar, dizendo que sempre respeitou a mãe de Sérgio, que gosta muito de todos eles e que respeitou sim. Ele diz que morre de pena quando a vê daquele jeito, por causa daquele acidente besta, e que reconhece que eles são seus filhos, que não está renegando ninguém. Sérgio, no entanto, não se convence, afirmando que ele está renegando sim, e que está colocando eles para escanteio. Saldanha, desesperado, apela para a compreensão do filho, perguntando como escanteio e há quanto tempo ele está segurando aquela barra. Ele pede que Sérgio ouça que ele é homem também, e pergunta se ele não pode compreender que ele tem o direito de tentar ser feliz também. Sérgio retruca que ele não pensa nem um pouquinho na mãe. Saldanha, com lágrimas nos olhos, continua seu desabafo, revelando a profunda solidão e infelicidade que sente em seu casamento. Ele desabafa que esteve ao lado da mãe dele por 10 anos depois daquele acidente, mas Sérgio permanece irredutível em seu julgamento. Saldanha percebe que o filho não entende e mais uma vez pede para ele ir embora, que eles conversam depois. Sérgio, revoltado, pergunta se a amante dele sabe que ele é casado. Saldanha grita para ele não falar assim dela. Sérgio pergunta se ela não é amante, ela é o quê? Saldanha fica revoltado e o leva para a porta. Mas Sérgio, antes de sair, dá um aviso ao pai. Ou ele larga essa piranha de uma vez ou ele vai acabar com a vida deles. Ele sai, e Saldanha fica falando que isso não podia ter acontecido. No tribunal, Maria do Carmo e Edu assinam o divórcio. Edu está visivelmente triste, e Maria do Carmo permanece séria. Eles saem da sala e Edu oferece carona para ela, mas Maria do Carmo recusa. Do lado de fora do tribunal, Maria do Carmo, com um sorriso de alívio, despede-se de Ademar, dizendo que graças a Deus, está livre, que acabou, e que parece que tirou um peso enorme das costas. Enquanto Edu continua lá dentro, triste e pensativo. Na casa de Seu Moreiras, a confusão está armada. Seu Moreiras ameaça Maneco com uma arma. Maneco pede a Moreiras que vire a arma para lá, pois é muito perigoso. Moreiras, debochado, responde que sabe que é perigoso e pergunta quantos ele apagou com aquele trabuco. Nissinha o manda largar o farolinho, pois não mata nem barda. Moreira, irritado, a repreende, mandando-a calar a boca e a chama de vergonha de Santana. Moreira então se volta para Maneco, dizendo que já entendeu o que ele quer, que ele se afaste de Nissinha e que entendeu perfeitamente. Moreiras, desconfiado, retruca que ele não está com cara de quem entendeu, e que é ele, o playboyzinho, que está levando sua filha à perdição.
Ele pergunta se ele pensa que ele não sabe o que é um playboy, e que viu o que aconteceu com Maria do Carmo, que ela foi na onda de um deles e se ferrou toda de verde e amarelo. Maneco tenta se defender, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas seu Moreiras não lhe dá ouvidos, mandando-o calar a boca e também a Nicinha. Ele diz que ele chegou ali em um carrão com uma roupa bem ajambrada, com um cabelinho bem penteado, e que quer enfaturar a primeira que aparecer e que é ruim, hein? Ele afirma que ali todo mundo é honesto, que são pobres, mas quase honestos. Maneco, desesperado, tenta se explicar, dizendo que já entendeu a posição do senhor Moreira, mas que ele não entendeu a dele. Seu Moreiras, irônico, diz que entendeu a posição dele, que é ir ajoelhado com o trabuco em cima. Maneco, então, faz uma revelação surpreendente, dizendo que quer se casar com Nicinha, que ama a filha dele. Moreiras, incrédulo, zomba dele, dizendo que não ama coisa nenhuma e o manda deixar para lá. Mas Maneco insiste que ama de verdade e que quer se casar com Nicinha. Nicinha, no entanto, o rejeita, dizendo que não quer casar, que já falou 1002 vezes, que não quer ser esposa, que quer ser a outra, e pergunta se é tão difícil entender aquilo. A confusão aumenta e a cena termina em um impasse cômico e caótico, com seu Moreiras mandando Maneco sumir dali. Ele sai e seu Moreiras manda Nicinha ir para o quarto. Na rua, Lena e Neiva continuam a conversar. Neiva, penalizada com a história de Alaide, tenta consolar a amiga, dizendo que coitado do senhor Moreira e que pelo menos sua Alaide não tem culpa dos problemas que está lidando. Ela encoraja Lena, dizendo que tem certeza que aquele drama de Alaide passará logo e que qualquer dia desses ela conhecerá um rapaz bom e respeitador e tirará o outro da cabeça. Lena, com um suspiro, responde que é o que mais pede a Deus. Neiva, otimista, conclui que Deus é pai. De repente, Neiva se lembra de Saldanha, dizendo que o esqueceu em casa e que coitadinho deve estar esperando há um tempão. Ela se despede de Lena e sai, deixando-a pensativa e preocupada. Na rua, Neiva cumprimenta o filho de Saldanha dando boa tarde, sem saber quem é. Ela chega em casa e encontra Saldanha sentado, com uma expressão de profunda tristeza. Ela pergunta o que aconteceu, se ele está com dor de cabeça. Saldanha, com a voz embargada, a chama. Ele se levanta e a abraça com força, pedindo que ela o abrace. Neiva, assustada, pergunta o que aconteceu, o que está havendo. Saldanha, com os olhos cheios de lágrimas, desabafa que tem medo de perdê-la, que morre de medo de perdê-la. Neiva, sem entender, o conforta, enquanto a angústia de Saldanha preenche o ambiente. Na casa dos Figueiroa, a frustração é geral. Adriana lamenta que a correria foi para nada, que não adiantou nada e que só se pegassem um jatinho para correr atrás do avião. Ela reclama que é uma porcaria, que quase pegaram e que chegam a ver o avião. O professor Caio, irônico, comenta se adiantou alguma coisa ver o avião, que está no meio do céu com Laurinha e Isabelle dentro e com a chave junto. Jonas, que se junta a eles, expressa sua perplexidade, perguntando como a dona Laura e Isabelle souberam do cofre forte na Suíça e como aquela chave foi parar nas mãos delas. Adriana, defendendo a mãe, diz que não sabe, mas que elas foram, e que agora vão colocar a mão naquele dinheiro todo. Ela imagina que Laurinha não pegaria um dinheiro que não sabe de quem é, de onde é, e iria para a Suíça de repente para colocar a mão em um cofre que não sabe nem o que tem dentro. O professor Caio, cético, sugere que a não ser que Laurinha e Isabelle tivessem ficado sabendo do cofre forte e da chave lá na Suíça. Jonas concorda, dizendo que o dinheiro não é delas e que aquilo seria roubo. O professor Caio, então, confronta Adriana, dizendo que ela não conhece a mãe que tem. Adriana, ofendida, defende a mãe com unhas e dentes, dizendo que não está acreditando naquilo, e pergunta por que eles a estão olhando com aquela cara. Ela diz que tudo bem que fiquem contra Renato e que ela aceita, mas que colocar a mãe dela no meio daquela história, ela não aceitará. Caio afirma que foi a mãe dela que entrou na dança, mas Adriana retruca que provará a eles que sua mãe é inocente, que esfregará na cara deles que sua mãe não tem nada a ver com aquela história. Ela pergunta onde está o telefone do agente de viagens Nelson Antônio, e diz que deve estar na agenda do escritório. Ela promete que provará a eles que sua mãe não tem nada a ver com aquilo e que eles cairão do cavalo. Ela pede que a deixem e os chama de monstruosos. Adriana sai, determinada a provar a inocência da mãe. Na casa de Lena, Paula chega para conversar com Alaide. Ao se aproximar, Paula a cumprimenta. Alaide, surpresa, pergunta se Maria do Carmo deu o toque para ela aparecer ali. Paula, sem entender, pergunta o porquê. Alaide explica que estão abrindo um restaurantezinho e pensou que Maria do Carmo tivesse dado o toque para conseguirem uma notinha no jornal, mas que não foi ideia dela, e sim da dona Neiva.
Paula, então, esclarece o motivo de sua visita, dizendo que não é aquilo, que nem sabe disso, e que foi ali para falar de outro assunto com Alaide sobre Rafael. A menção do nome de Rafael deixa Alaide tensa e apreensiva. Na sala de reuniões, Armênia triunfante, agora como acionista majoritária. Ela pergunta se já pode começar, e afirma que sim, pois os acionistas estão todos presentes. Ela se vira para a secretária, perguntando se ela anotará tudo na bateria, e diz que está fazendo a ata das reuniões, pois gosta de tudo preto no branco. Ela então apresenta suas filhas, dizendo que as trouxe para apresentá-las, e que está sua Gerson, a mais taludinha, e está Geraldinha, a lourinha da meia, e está Egino, a moreninha caçula. Elas cumprimenta e diz às filhas para ajudarem a mamãe ali no do Carmo, para cuidarem de tudo, deixarem tudo limpinho, direitinho, bonitinho, tudo no lugar certinho. Um dos filhos, constrangido, sussurra que vão achar que são da faxina. Armênia a repreende, pedindo que fique quietinha, e diz às filhas para ajudarem a mamãe a ganhar mais dinheiro, e que se ela ganhar mais dinheiro, elas ficarão mais ricas, e que ali é o conversar deles. Ademar entrega os documentos à Armênia, dizendo que as ações estão ali, e que ela verá que está tudo perfeitamente em ordem. Ele acrescenta que o Dr. Ademar já verificou o contrato e rubricou tudo certinho para a cessão das ações do conselho para ela. Armênia, emocionante, pega os papéis, perguntando se são aquelas as ações. Ademar confirma dizendo que sim, e que ela conseguiu conquistar todos os contratos e todo o apoio deles, e que conseguiu mais, muito mais. Armênia, em meio a uma celebração, ergue um brinde a si mesma. Com a voz embargada de emoção e triunfo, ela discursa, afirmando que ela, Armênia Giovanni, uma pobre mulher viúva, sozinha, mãe de 3 filhas, mulher do bairro, que lutou a vida inteira, agora está vingada. Ela diz que demorou sua Giacomo e que chorou muito, lágrimas de sangue. Ela afirma que foi pisada, humilhada, mas que agora pode abrir os braços e gritar para todo mundo ouvir que ela, a rainha da sucata, a única e verdadeira rainha da sucata, está ali. A cena se encerra com a imagem de Armênia, a nova e autoproclamada rainha da sucata, em seu momento de glória. Na casa de Neiva, ela ainda abalada pela confissão de Saldanha, o confronta. Ela pergunta, incrédula, se ele é casado. Saldanha, com a voz baixa, confirma que é casado. Ela pergunta novamente se ele é casado e como é possível. Ele responde que é casado, que tem 3 filhos, 2 mulheres e um homem e que tem netinhos também. A revelação devasta Neiva. Ela pergunta por que ele a enganou todo aquele tempo. Saldanha, desesperado, tenta se justificar, dizendo que não a enganou, que tentou falar com ela e que tentou muitas vezes. Neiva, com o coração partido, o acusa de ter filhos e netos e de ter escondido aquilo dela todo aquele tempo, mentindo. Saldanha implora por compreensão, pedindo que ela o entenda. Mas Neiva, em prantos, o repele, pedindo que ele não a toque, e que ele acabou com a vida dela, que a matou. Ela pergunta o que ele fez para a mãe dela. A cena termina com Neiva em prantos, inconsolável,